Por que Satanás entrou em Judas, se a cruz significou sua própria derrota? E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Colossenses 2:15. Fique até o final do vídeo e seja abençoado por esta palavra. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a profundidade dessa revelação bíblica. Juntos, vamos espalhar a mensagem de Cristo. 1. O fato bíblico. Satanás realmente entrou em Judas. Então entrou Satanás em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Lucas 22:3. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. João 13:27. Esses textos mostram que Judas não foi apenas tentado. Ele se tornou instrumento direto de Satanás. Mas nada aqui indica que o diabo tinha domínio absoluto da situação. Na verdade, o que a Bíblia mostra é que Deus usou até mesmo o mal para cumprir o seu plano eterno de redenção. 2. A soberania de Deus sobre o mal. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50:20. Pois verdadeiramente contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, se ajuntaram Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de cumprir. Atos 4:27-28. A Bíblia deixa claro. Deus continua soberano, mesmo quando o diabo age. O inimigo age com liberdade limitada, apenas até o ponto em que o plano divino permite. O que Satanás pretende para a destruição, Deus transforma em instrumento de salvação. 3. A intenção de Satanás. Satanás, ao incitar Judas, acreditava que destruiria o Messias. Seu objetivo era impedir o reino de Deus e anular a missão do Filho. Mas ele não compreendeu o propósito da cruz. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. 1 Coríntios 2:7-8. Paulo explica. Nem Satanás, nem os poderes espirituais compreenderam que a morte de Cristo seria sua própria derrota. Ao pensar que estava vencendo, o diabo executava o plano de Deus. 4. A limitação do poder satânico. O livro de Jó ilustra essa realidade. O Senhor disse a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. Jó 1:12. Satanás nunca age de modo autônomo. Ele precisa de permissão divina. A legalidade de atuar do diabo vem da lei do pecado e da morte que foi gerada no Éden quando Adão transgrediu a ordem do Altíssimo. O mesmo ocorre com Judas. O diabo o possui, mas somente no momento e no grau permitidos por Cristo. Observe. Depois do bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. João 13:27. Jesus não perde o controle. Ele autoriza Judas a cumprir aquilo que já estava determinado. Portanto, Satanás não conduz os eventos. Cristo conduz até mesmo o seu próprio traidor. 5. O propósito divino na traição. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Mateus 26:24. Aqui há dois elementos coexistindo: a vontade soberana de Deus, como está escrito a seu respeito, e a responsabilidade humana. Ai daquele homem. Judas foi responsável por sua escolha, ainda que essa escolha servisse aos propósitos de Deus. Deus não forçou Judas a trair. Apenas permitiu que sua cobiça e incredulidade abrissem espaço para a ação do inimigo. 6. A derrota de Satanás através da cruz, e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2:15. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12:31. Satanás entrou em Judas para matar Jesus, mas a morte de Jesus matou o poder de Satanás. A cruz que parecia ser o triunfo das trevas tornou-se o instrumento da vitória eterna de Deus. O diabo selou sua própria derrota no momento em que levou Judas a trair. 7. Judas, escolha e endurecimento. Enquanto comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Melhor lhe fora não haver nascido aquele homem. Mateus
26, 21, 24. Ele era ladrão, e tendo a bolsa subtraía o que nela se lançava. João 12, 6. A Bíblia mostra que Judas já vinha alimentando o pecado antes de Satanás entrar nele. Sua ambição e incredulidade abriram porta espiritual para a possessão. Satanás não o forçou. Ele entrou onde o coração já estava preparado. 8. Judas e o não arrependimento. Então Judas devolveu as 30 moedas de prata, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Mas eles disseram: que nos importa? Isso é contigo. E atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus 27, 3, 5. Judas sentiu remorso, mas não arrependimento verdadeiro. A palavra grega usada aqui é metamelomai, remorso, não metanoia, arrependimento transformador. Ele lamentou o resultado do pecado, mas não se voltou para Deus. Pedro também negou Jesus, mas chorou e voltou-se ao Senhor. Judas voltou-se para si mesmo e para a morte. 9. A diferença entre o plano de Deus e a ação do mal. É essencial entender que Satanás é agente do mal, mas Deus é soberano sobre o mal. Judas foi responsável pelo seu pecado, mas Deus usou até esse pecado para cumprir sua promessa. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Antes que Satanás agisse, o plano da cruz já estava estabelecido. Portanto, o inimigo não forçou a morte de Cristo. Ele apenas participou, inconscientemente, do plano eterno da redenção. 10. A vitória paradoxal da cruz. Satanás incitou Judas porque acreditou que estava eliminando o Salvador. Mas ao entregar Jesus à morte, entregou o poder da morte ao próprio Deus, que o destruiu. Visto, pois, que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. O instrumento da traição, a cruz, se tornou o trono da vitória. O ato de Satanás, que visava impedir o reino, se tornou o ato que inaugurou o reino. Conclusão. Satanás incitou Judas porque ele não compreendeu o plano de Deus. A cruz, que parecia a maior vitória do inferno, foi a execução da sentença eterna contra ele. O mal foi usado como instrumento da justiça divina, e Judas, ao se entregar, confirmou o juízo sobre si mesmo. Cristo, por sua vez, se entregou voluntariamente, e venceu pela submissão. Ninguém tira a minha vida, eu a dou de mim mesmo. João 10, 18. A cruz não foi o resultado da astúcia de Satanás, mas o cumprimento do amor e da sabedoria eterna de Deus, que usou até mesmo o traidor e o maligno para derrotar o próprio mal.